Lei ordinária, uma análise do ato normativo brasileiro em relação ao direito comparado. Grupo composto pelos discentes Aline Verzerlone, Aquiles Mendanha, Guilherme Lima, Marília Morelli e João Victor Leite. Bem, primeiro de tudo, o que são leis ordinárias? A ideia inicial do termo lei ordinária refere-se às normas jurídicas que podem tratar qualquer matéria que seja pertinente ao ente federativo que a edita. Porém, desde que não seja matéria reservada a outra espécie. Assim, temos que as leis ordinárias têm como principal objetivo complementar normas constitucionais que não estejam reguladas por lei complementar, decretos legislativos ou resoluções. As leis ordinárias são considerados atos normativos primários, ou seja, criam, modificam ou extinguem direitos, seguindo um processo legislativo e preceitos que estão expressos na Constituição. Deste modo, as leis ordinárias podem dispor sobre qualquer matéria, com exceção das que estão reservadas às leis complementares e aos assuntos internos do Congresso Nacional, que irão ser regulados por decretos e resoluções. Partindo deste ponto, podemos notar que as leis ordinárias tratam tanto de temas na área penal, na área civil, tributária, administrativa e também na maior parte das normas jurídicas do Brasil, e acaba por regular quase todas as matérias de competência da União, com sanção do Presidente da República. Quanto à sua aprovação, as leis ordinárias são a espécie normativa mais comum prevista na Constituição Federal e que edita normas de forma geral e também abstrata. Desta forma, é apreciada por processo ordinário e deve ser aprovada por maioria simples, ou seja, pela maioria dos presentes da reunião, ou na sessão da Casa Legislativa respectiva no dia da votação. Bem, as leis ordinárias podem ser propostas pelo Presidente da República, deputados, senadores, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e Procurador-Geral da República. Os cidadãos também podem propor tal projeto, desde que seja subscrito por no mínimo 1% do eleitorado do país, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos do que 0,3% dos eleitores de cada um deles. A respeito da distinção entre lei ordinária e lei complementar, temos que as principais distinções advêm da Constituição Federal e são de natureza material e formal. A diferença de natureza material refere-se diretamente à matéria que pode ser legislada por cada tipo de lei, e a diferença formal relaciona-se ao processo de aprovação que cada uma possui. Ou seja, nas leis complementares, tem a sua atuação determinada na Constituição Federal de modo taxativo, onde algumas matérias apenas podem ser reguladas através deste tipo de lei, principalmente matérias que já estão previstas na Constituição de forma superficial e precisam de complemento. Em contraposição, as leis ordinárias vão dispor sobre matérias residuais, portanto, todas aquelas que não estão reservadas às leis complementares, decretos legislativos ou resoluções. No que diz respeito à distinção da natureza formal, as leis ordinárias precisam ser aprovadas por maioria simples, enquanto as leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta. Outro ponto importante a se falar é que, de acordo com o STF, não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias. Entretanto, a lei materialmente complementar não pode ser revogada por lei ordinária. Porém, uma lei complementar sempre pode revogar uma lei ordinária. Como se dá então o processo legislativo de uma lei ordinária? Antes de mais nada, devemos nos lembrar que o processo de tramitação da elaboração das leis ordinárias é previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 61, e que o processo legislativo ordinário é um procedimento comum para a elaboração das leis ordinárias, sendo o processo completo e demorado. Como se inicia então esse procedimento? A primeira fase desse processo é chamada de fase introdutória, que dá início ao procedimento através da iniciativa de lei, que é a faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão para apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo. Essa faculdade que dá início ao processo legislativo pode ser exclusiva, concorrente ou popular. A iniciativa popular se refere à possibilidade do povo apresentar projeto de lei, enquanto a iniciativa concorrente refere-se ao povo, ao presidente da República, aos deputados e senadores, às comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional e os cidadãos para apresentar os projetos de lei. E, por último, a iniciativa exclusiva confere legitimidade a apenas determinados agentes políticos ou órgãos.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o Procurador-Geral da República também possuem essa faculdade. Então, percebemos que essa legitimação para a iniciativa das leis é bastante ampla e democrática, abrangendo tanto os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, quanto os cidadãos. Em seguida, temos a segunda fase, chamada de fase constitutiva. Discussão do projeto. No âmbito federal, um projeto de lei deve tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sendo discutido e votado nas duas casas legislativas. No processo legislativo federal, existe a casa iniciadora e a casa revisora. A casa iniciadora é aquela onde o projeto de lei começa a tramitar. Já a casa revisora é aquela que revê o trabalho da casa iniciadora. Sendo assim, tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados podem atuar como casa iniciadora ou casa revisora, dependendo de quem foi a iniciativa do projeto de lei. A Câmara dos Deputados irá atuar como casa iniciadora quando os projetos de lei forem de iniciativa de um deputado federal ou de alguma comissão da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República ou dos cidadãos. Em contrapartida, o Senado irá atuar como casa iniciadora quando o projeto de lei for de iniciativa de um senador ou de comissão do Senado Federal. Além disso, existe outra possibilidade, nos casos de iniciativa de comissão mista do Congresso Nacional, onde a contemplação inicial é feita de forma alternada pela Câmara e pelo Senado. Da minha tem que ser permitida. Não é de Vossa Excelência. Não é de Vossa Excelência. Se a luta de Vossa Excelência é essa, de defender a lesão, que é isso? Vossa Excelência... Fase de instrução, votação sobre o projeto de lei. Após a apresentação, o projeto de lei passa pela fase de instrução na Casa Legislativa Iniciadora, onde deve ser contemplado pelas comissões. Essa apreciação acontece em duas comissões diferentes, na Comissão Temática e na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A Comissão Temática vai analisar aspectos sobre a matéria e sua pertinência, e a CCJ vai se encarregar de verificar os aspectos de sua constitucionalidade. Quando o projeto é aprovado pelas comissões, é então encaminhado para o plenário. No plenário, o projeto de lei é discutido e depois votado, de acordo com o regimento das casas legislativas. As deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo disposição constitucional em contrário. Na casa iniciadora, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Se for aprovado, será encaminhado à casa revisora. Se for rejeitado, será arquivado e a matéria apenas poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se ocorrer proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. Na casa revisora, depois da apreciação pelas comissões, discussão e votação, podem acontecer três possibilidades. Ou o projeto de lei será aprovado da mesma forma como foi recebido, ou o projeto será aprovado com emendas, ou por último, o projeto será rejeitado e arquivado. Se o processo for aprovado sem emendas parlamentares, será encaminhado ao chefe do Executivo para o veto ou sanção. E, por fim, se o projeto for aprovado com emendas, irá retornar para a casa iniciadora para que as emendas sejam analisadas, não podendo haver subemendas. Logo, a casa iniciadora somente irá apreciar as emendas, que, se forem aceitas, o projeto de lei é encaminhado ao chefe do Executivo para sanção ou veto, mas se forem rejeitadas, o projeto de lei é encaminhado sem emendas ao chefe do Executivo para que vete ou sancione o texto original da casa iniciadora. Então agora vamos prosseguir para a última parte da fase constitutiva, abordando a manifestação do chefe do Executivo por meio da sanção ou do veto. A sanção consiste em um ato unilateral do Presidente da República, mediante o qual ele vai manifestar a sua concordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Se constitui como um ato irretratável do chefe do Poder Executivo, porque, uma vez validado o projeto de lei, a sanção não poderá ser revogada. Além disso, só é possível falar de sanção no que se refere a projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar. Então, não se fala em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas provisórias. É importante evidenciar que é por meio da sanção que o projeto de lei é convertido em lei. E a sanção ela pode ser expressa ou tácita.
A sanção expressa, ela ocorre se o presidente da República concordar com o texto do projeto de lei, formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis, contabilizados desde o dia do recebimento do projeto. Após esse fato, ele promulgará e determinará a publicação da lei. Já a sanção tácita, ela ocorre quando o presidente da República optar pelo silêncio no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do projeto. E nessa situação, ele terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da sanção. Caso contrário, o presidente do Senado, conforme o mesmo prazo, deverá promulgar. E se ele ainda não fizer, será a responsabilidade do vice-presidente do Senado a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente. Agora, o veto, ele também é um ato unilateral do presidente da República, mediante o qual ele vai manifestar a discordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. O veto ele será sempre motivado, de modo que o presidente da República, ao vetar um projeto de lei, dentro de 48 horas deve informar os motivos do veto ao presidente do Senado. Além disso, o veto ele pode ser classificado como jurídico ou político. Assim, será um veto jurídico se o presidente considerar que o projeto de lei é inconstitucional. Porém, será um veto político se o presidente entender que o projeto de lei é contrário ao interesse público. O veto ele é considerado sempre expresso, então não existe veto tácito no ordenamento jurídico brasileiro. E se o presidente da República não manifestar, então, sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, ele será sancionado tacitamente. Nesse sentido, o veto também é considerado relativo, ou seja, ele pode ser superado, rejeitado, sendo que quando o presidente veta um projeto de lei, ele deve comunicar ao presidente do Senado dentro de 48 horas. O veto ele será averiguado em sessão conjunta no Congresso Nacional no prazo de 30 dias, a contar da data do seu recebimento. E se conforme o prazo de 30 dias não ocorrer a deliberação do veto, ele será colocado na ordem do dia da sessão imediata, retardando as demais deliberações do Congresso Nacional até que haja a sua efetiva votação. Bem, agora veremos a última fase do procedimento legislativo ordinário, que é a chamada fase complementar, que abrange a promulgação e a publicação da lei. A promulgação é o ato solene que atesta a existência da lei, confirmando o seu surgimento. A promulgação ela incide sobre a lei pronta, declarando a sua potencialidade para produzir efeitos. Então, assim, a lei nasce com a sanção, mas tem sua existência declarada pela promulgação. Agora, a publicação da lei, ela é o ato de divulgação oficial da lei, consistindo na comunicação a todos de que a lei existe e deverá ser cumprida. Então, consiste em uma condição de eficácia da lei. Nesse sentido, não há prazo para o ato de publicação da lei, e apesar de não estar expresso na Constituição Federal, a publicação da lei ordinária é ato de competência do Presidente da República. A partir dessa análise da lei ordinária no Brasil, podemos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento do ordenamento do nosso país. Mas e quanto às jurisdições estrangeiras? Como essas matérias são disciplinadas em outros países e de que forma? Vamos começar essa comparação introduzindo o direito inglês. Muito diferente do que temos no Brasil, o direito produzido e aplicado na Terra da Rainha possui diretrizes e origens anglo-saxônicas, o que difere da nossa tradição jurídica romano-germânica. O sistema ali estabelecido é o Common Law, que, como vamos ver, introduz uma perspectiva bem diferente quanto às matérias disciplinadas por lei ordinária no Brasil. Enquanto no direito de tradição romana tudo foi racionalizado, dividido de acordo com temas, como direito de família, na Inglaterra o que existem são divisões históricas que vieram de casos concretos. Para o jurista que vem do primeiro sistema, a regra de direito é o principal guia, sempre geral e abstrata, dirigindo a conduta do cidadão, muitas vezes ligada à moral e com o escopo de estabelecer a ordem social. Já no sistema inglês, por ser essencialmente jurisprudencial, a legal rule, a lei, se aplica apenas para o caso concreto com que se está lidando e para cuja resolução ela foi emitida. A principal fonte do direito inglês é a jurisprudência, seguida da lei, desempenhando um papel secundário, e então o costume, a doutrina e a razão.
Apesar da função da lei na Inglaterra ser igual àquela desempenhada no continente europeu, a regra que contém a lei só será definitivamente admitida e plenamente incorporada no direito inglês na forma e na medida em que forem aplicadas e interpretadas pelos tribunais. O que temos por lá é que o Poder Judiciário controla soberanamente a aplicação das novas leis. A própria Constituição da Inglaterra é um conjunto de regras de origem, na maioria das vezes, jurisprudencial, que garantem as liberdades fundamentais e que concorrem para limitar o arbítrio das autoridades. Então, para o Parlamento, o único limite à sua onipotência é o controle exercido pela opinião pública. A partir de tudo que vimos sobre o Common Law como sistema jurídico estabelecido na Inglaterra, podemos então fazer uma implicação no que diz respeito à proximidade das funções da lei ordinária no Brasil e das jurisprudências nos tribunais ingleses. Enquanto a primeira possui um caráter subsidiário, tratando de qualquer matéria pertinente que não esteja reservada a outra espécie e configurando a maior parte dos dispositivos legais brasileiros, a segunda desempenha um papel semelhante, visto que abarca a maioria dos direitos e a referência principal do ordenamento jurídico inglês. A principal fonte do direito inglês é a jurisprudência, assim como, sendo o maior expoente da produção legiferante no Brasil, a lei ordinária desempenha amplo papel, mediante a vasta gama de matérias que regula, consistindo ela mesma em um dos pilares do direito brasileiro. Análise comparativa da lei ordinária brasileira com o tratamento de sua matéria no direito chinês. Após a queda da dinastia Qin em 1911, o sistema jurídico chinês sofreu profundas modificações. Foi adotada uma constituição inspirada no estilo norte-americano e entre 1912 e 1931 foram elaborados 6 códigos: judiciário comercial, civil, penal, processo civil e processo penal, seguindo o modelo de direito civil e de acordo com a ideologia nacionalista de Kuomintang, que visava ocidentalizar o país. No entanto, esse esforço teve pouco impacto social, já que a maioria da população continuou a seguir as tradições confucionistas de caráter justnaturalista, ignorando ou sendo alheia aos novos códigos. As leis foram sendo percebidas mais como fonte de uma mensagem que devesse ser difundida entre homens do que prerrogativas que pudesse exigir. Elas afirmavam de forma solene os valores centrais sobre os quais as relações se fundavam, sem, entretanto, pretender disponibilizar mecanismos para sua efetivação. A estrutura hierárquica fundada no dever de afeto e proteção por parte do polo superior, das relações e de gratidão, submissão e respeito por parte do polo inferior converteu-se em princípio máximo de toda a normatividade chinesa. Com isso, as relações hierárquicas altamente ritualizadas entre esposas e maridos, entre filhos e pais, entre súditos e soberanos, tornaram-se fundamentos centrais da experiência normativa na China. Apesar disso, é inegável que esses 6 códigos representaram uma mudança significativa na tradição jurídica chinesa. Tomando o Código Civil como exemplo, ele foi influenciado pelo ordenamento suíço e o alemão, e incorporou conceitos como negócio jurídico, seguindo o método de estudo típico da época na Alemanha no final do século XIX. A lei ordinária é um conceito fundamental no direito, tendo uma presença significativa tanto no direito brasileiro quanto no direito chinês. Embora as duas jurisdições compartilhem a ideia geral de lei ordinária, há diferenças significativas em sua conceituação e aplicação na prática. No direito chinês, a lei ordinária é compreendida como aquela que regulamenta assuntos específicos, semelhante à conceituação do direito brasileiro. No entanto, a principal diferença reside no fato de que a lei ordinária chinesa é submetida a uma hierarquia mais rigorosa, com a Constituição da República Popular da China ocupando o topo da pirâmide normativa. Além disso, a lei ordinária chinesa é elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional do Povo, o órgão legislativo da China, e é submetida a uma série de restrições e revisões regulares para garantir sua conformidade com a Constituição e as normas superiores. Outra diferença importante entre as duas jurisdições é a abordagem adotada em relação à aplicação da lei ordinária. No direito brasileiro, a lei ordinária é aplicada de forma independente, sem interferência de outras fontes normativas,
Já no direito chinês, a lei ordinária é interpretada e aplicada em conjunto com outras fontes normativas, como as decisões judiciais e os regulamentos administrativos, para garantir uma aplicação mais coerente e eficaz. Isso se deve ao fato de que, atualmente, a China passa por turbulências quanto a essa fidelidade às tradições de civil law confuciana e, mais recentemente, com o aumento da influência de institutos jurídicos norte-americanos de common law. Em relação a essa última tradição, o fenômeno ainda espera por uma maior sedimentação e até para que possa apreciá-lo de modo mais adequado. A presença de estudantes chineses em número cada vez mais crescente em universidades dos Estados Unidos poderá implicar em mudanças significativas nesse quadro a médio prazo. Em suma, apesar de compartilharem a ideia geral de lei ordinária, o direito brasileiro e o direito chinês apresentam diferenças significativas em sua conceituação, hierarquia e aplicação prática. Ambas as jurisdições reconhecem a importância da lei ordinária para regulamentar questões específicas no cotidiano, mas sua conceituação e aplicação variam consideravelmente.